Irmãos, hoje a gente está com um visual diferente aqui na frente, mas nós programamos algo realmente diferente para o dia de hoje. Eu vou trazer uma reflexão introdutória para a gente pensar sobre o tema da reforma e depois a gente vai ter um bate-papo teológico aqui em cima e eu espero que seja proveitoso para os irmãos. É uma programação diferente, mas essa data merece uma mudança. E nós temos um tema para hoje, né? É o Sola Escritura, é a autoridade da Bíblia na era terapêutica, no tempo da cultura terapêutica. E muitos fatos recentes nos fizeram pensar que esse tema é muito urgente, precisa ser amplamente discutido hoje aí pela igreja. Então, nós vamos ter o pastor Igor Miguel aqui com a gente na discussão e o Breno também, do Solos Cristos, vai ajudar a gente no bate-bola. Mas eu vou começar com uma reflexão bíblica. Eu quero te convidar a abrir, então, a palavra de Deus na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Nós vamos ler segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículos 10 em diante. Vamos ler até o final e até o verso 5 do capítulo 4. 2 Timóteo 3, 10, vamos lá. Tu, porém, tens observado a minha doutrina, procedimento, intenção, fé, paciência, amor, perseverança, minhas perseguições e aflições que sofri em Antioquia, Icônio e Listra, quantas perseguições suportei, e o Senhor me livrou de todas. Na verdade, todos os que quiserem viver uma vida piedosa em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Mas os homens maus e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Pois desde a infância sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda boa obra. Eu te exorto diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua vinda e pelo seu reino. Prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende e exorta com toda paciência e ensino, porque chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas desejando muito ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo seus próprios desejos, e não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão para as fábulas. Tu, porém, sê equilibrado em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Amém. Pai Santo, em nome de Jesus, pedimos a graça, a bênção, a iluminação do Teu Espírito Santo nessa manhã. Senhor, abençoa essa igreja, abençoa Teu povo, com o conhecimento de quem o Senhor é e o desejo de Te seguir. Em nome de Jesus nós clamamos. Amém. Então, irmãos, vocês já devem ter ouvido falar aí dos solas da reforma, né? Sola Gratia, Sola Fide, Solo Christus, Sola Escritura, Soli Deo Glória. Os 5 solas da reforma. É os 5 somentes, né? Solas é latim. São os 5 somentes. Então, somente a Escritura, isso é importante. É um dos lemas aí que surgiram posteriormente para descrever o que aconteceu na reforma. Lutero dizia isso, que ele não fez nada. Lutero não é ninguém, não fez nada. O que ele fez foi simplesmente pregar a palavra de Deus, beber a cerveja dele e o mundo foi transtornado. Isso é o que ele dizia.
Ele foi muito criticado por isso e até hoje escandaliza alguns irmãos. Mas o fato é que a palavra de Deus fez a obra. Ele está certo nisso. A palavra de Deus fez a obra. E Paulo, escrevendo a Timóteo é um discípulo de Paulo que foi deixado em Éfeso para organizar o trabalho lá. Então Paulo tinha uma equipe de cooperadores, a gente tem várias pistas disso no Novo Testamento, nas cartas de Paulo, em Atos, e ele tinha uma equipe grande de cooperadores, era uma rede de pessoas que traziam informações e levavam cartas, levavam orientações e também representavam Paulo nas igrejas. Então Paulo deixou Timóteo ali, ou enviou Timóteo para Éfeso, para organizar o trabalho da igreja lá, que estava com necessidades. E ele fala alguma coisa sobre o exemplo que ele quer que Timóteo siga, né? Ele repete muito isso: olha o meu exemplo, olha como eu fiz as coisas. E isso é o que nós temos na primeira parte do texto. Ele diz: olha, é difícil mesmo, Timóteo, você me conhece, você viu os perrengues, as perseguições que eu passei, e você viu a postura que eu assumi enquanto eu era perseguido. Então, atenção, você não vai escapar disso. Todos que quiserem viver piamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então se prepara as costas, é assim mesmo. O importante é que nesse processo você não desvie o seu coração da verdade, porque os impostores e os homens maus serão enganados e enganarão. Então, sob a pressão da vida, das tentações, das perseguições, a gente pode perder o foco. E aí Paulo diz assim no verso 14: você permanece no que aprendeu. Então isso é muito, muito importante. Em primeiro lugar, eu quero destacar isso. Nós estamos submetidos a pressões, líderes cristãos, líderes da igreja, líderes em ministérios fora da igreja, e cada crente está submetido a pressões que podem fazer a gente espanar. Esse é o problema aqui. Então Paulo está dizendo isso para Timóteo: você tem que ficar de pé, você não vai espanar. Lembra do exemplo. A pressão vai aumentar, vai haver crítica, mentira, vai rolar mentira, enganação, doutrinas falsas, conversas atraentes, que no momento de fragilidade, por causa da privação, do sofrimento, da perseguição, da pressão de grupo, você pode arriar. Então Paulo diz: você não vai arriar, porque desde a infância, verso 15, você já sabe como é. Você sabe que tudo depende da palavra de Deus. E se for para você ter fé e sabedoria, versículo 15, é pela Sagrada Escritura, é assim que a gente chega lá. E aí ele chega nessa expressão tão importante no verso 16, veja aí: toda a Escritura é divinamente inspirada. Então é aqui que ele queria chegar, né? Ele quer enraizar Timóteo em alguma coisa. Ele fala: Timóteo, você conhece o meu exemplo, você viu como eu fiquei de pé na perseguição, como eu não abri mão do que eu acreditava. E você tem que fazer a mesma coisa, e você sabe como fazer isso, você sabe desde criança como fazer isso, é pelas sagradas letras. E por que a gente confia nelas? Porque elas são divinamente inspiradas. Theopneustos é o termo grego usado, sopradas por Deus. É forte essa expressão. Toda a Escritura é soprada por Deus. Theopneustos. A doutrina da inspiração, ou theopneustia, foi um tema de guerras homéricas na história da igreja, e até hoje é um tema de discussão. Mas ele é fundamental, porque se não fosse pela inspiração da Bíblia, verso 16, a gente não teria um fundamento para ensinar, repreender, corrigir, instruir em justiça. Quem pode ter, que autoridade tem um homem para dizer como que você vai viver? Por sua própria conta? Quem tem autoridade para isso? Ninguém tem autoridade para isso naturalmente. Nenhum homem tem autoridade completa e sobre a vida e a moral e tudo mais de um outro homem. Ainda que Deus tenha estabelecido autoridades, todas são relativas. E é interessante a gente ler hoje Mateus 23, Jesus dizendo: olha, lembre-se de uma coisa, vocês são todos iguais, porque só tem um mestre, que é Jesus. Isso é uma coisa que a Reforma Protestante fez. Se cada crente tem acesso direto a Deus por meio da fé, então não existe mais a mediação de uma autoridade religiosa, do Papa,
de um padre, de um bispo, não tem mais ninguém entre o indivíduo e Deus. E Abraham Kuyper fala sobre isso. De repente, o indivíduo, ao se descobrir com tanto acesso a Deus quanto o próprio Papa teria, de repente todos são postos no mesmo lugar. E isso é um grande questionamento da estrutura de controle dos valores, da mente, do comportamento dos indivíduos, porque de repente o indivíduo é livre agora. Porque se eu estou com Deus e não tem ninguém entre eu e Deus, só Jesus, ninguém está acima de mim, ninguém controla meu destino eterno. Então, é claro que isso acabou levando a um desdobramento, né? É que a reforma, na medida em que a secularização entrou, as pessoas entenderam a liberdade em Cristo, que o Evangelho traz, entenderam mal isso, como se fosse cada um é dono do seu próprio nariz. E aí surgiu o individualismo que deu nas revoluções, no iluminismo e na sociedade secular, né? Então, você também pode entender mal, e muita gente entende mal a reforma, como se fosse uma legitimação do individualismo antropocêntrico do homem moderno. E tem gente que fica aí falando sobre reforma como se fosse isso. Não é, porque a reforma nos torna, como diz Lutero, faz a nossa consciência ser cativa à palavra de Deus. Então, esse é o ponto que a gente está enfatizando. Quem tem autoridade para dar pitaco na vida de outro? É Deus que pode dar autoridade a alguém para fazer isso. Se não for pela Escritura, eu tenho conselhos para vocês, mas não tenho comandos, não tenho ordens. Eu não tenho ordens para dar. Quem sou eu para dar ordens para qualquer pessoa aqui? Mas se Deus coloca Timóteo para pregar a palavra de Deus, então Timóteo pode abrir a palavra de Deus e ajudar os irmãos, dizendo, assim diz o Senhor. Mas aí é a Bíblia, né? É outra coisa. Não é o Timóteo, não é o pastor Guilherme, não é o monge Cicrano. É a palavra de Deus. E é outra coisa. Por isso, a igreja e os pastores só têm autoridade na medida em que expressam e fundam o que eles falam e fazem na palavra de Deus, ou derivam isso da palavra de Deus, aplicando e contextualizando isso em diversos momentos. Então, é só isso, diz o verso 17, que pode fazer o homem de Deus capaz e preparado para toda boa obra. Viram aí? Verso 17. Gente, a Bíblia é a principal ferramenta para o crescimento cristão. É o meio de graça principal. Nós temos os 3 meios de graça, a gente sempre fala isso aqui, nós temos em todo domingo, né? A palavra de Deus, as orações e os louvores e a ceia do Senhor, são os meios de graça. Nós temos meios de graça terciários também, que são dons espirituais que Deus usa para nós nos abençoarmos uns aos outros. Mas o meio de graça primário é a Bíblia, porque é a própria Bíblia que dá significado e conteúdo para as nossas orações e que dá a interpretação do gesto chamado Eucaristia. Tudo vem da própria Bíblia, ela é um meio de graça primário. Por que ela é um meio de graça primário? O que a gente quer dizer com isso é que tudo no cristianismo começa com o que Deus falou e não com o que a gente pensa. Primeiro Deus fala, aí a gente canta. Primeiro Deus fala, aí a gente toma a ceia. Primeiro o evangelho chega, depois vem as nossas boas obras. Primeiro a graça, depois a gratidão. Por isso o centro da vida da igreja é a palavra de Deus. Essa é a visão protestante. Quando eu fiz uma visita há muitos anos aí com a Alessandra, a gente passou pelo norte da Holanda e visitamos um forte que no século XVII foi usado para se defender da invasão espanhola. E nesse forte estava a primeira igreja protestante construída na Holanda. Todas as outras eram igrejas antes católico-romanas que foram convertidas em igrejas protestantes. Essa foi a primeira que foi construída. Eu fiquei muito curioso e a minha curiosidade foi recompensada. Quando eu entrei na igreja, gente, ela era claramente diferente das igrejas católicas, porque o que tinha no centro não era a mesa do sacramento, com o púlpito na lateral. O púlpito era no centro, era diferente. Eu não estou dizendo que o púlpito não pode ficar na lateral. Os irmãos não vão ser legalistas aí. Mas isso é muito interessante. Isso faz parte da consciência protestante, da palavra, da voz de Deus. Esse é o contexto para entender. Então, a exortação do capítulo 4, verso 1 em diante. Olha aí.
Então Paulo exorta, veja, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua vida e seu reino, prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende e exorta com toda paciência e ensino, porque chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas desejando muito ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo seus próprios desejos, e não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão para as fábulas. Então Paulo está nos advertindo de que com a passagem do tempo, as pessoas estarão cada vez menos dispostas a ouvir a palavra. Elas vão buscar ouvir coisas agradáveis. Não estou dizendo que a palavra de Deus não seja agradável. O Salmo 19 ou o Salmo 119 ensinam que a palavra de Deus é agradável. Mas, antes de dar vida, a palavra mata. Porque a gente precisa morrer com Jesus antes de ressuscitar. Então, os prazeres e as alegrias do Evangelho são inseparáveis do confronto do Evangelho. E por isso é necessário insistir. Eu queria terminar com isso, essa pequena devocional. Insistir. Irmãos, nós temos que insistir. Se tem uma coisa que eu acho que a igreja evangélica precisa fazer nesse tempo, é insistir na palavra de Deus. Porque o tempo vai passar e o desgosto do pessoal ouvindo a palavra de Deus vai piorar. E o nosso também, comichão nos ouvidos, vai dar comichão nos seus ouvidos. E aí você tem que pedir para Jesus livrar você do comichão. É uma boa oração para você fazer esses dias. E vamos fazer a obra, manter o equilíbrio e fazer a obra de pregar o Evangelho. Versículo 5. Amém? Gente, é isso, a reflexão para startar a nossa discussão, né? É o solo da Escritura, é a centralidade da palavra de Deus. E eu vou começar assim, perguntando aqui para os colegas se eles têm algo a comentar ou reparar do que eu falei, e depois eu tenho perguntas, quero ouvir também perguntas a respeito. Eu sei que eu estou com 2 perguntas aqui, assim, quentes aqui para fazer para os amigos. Mas eu vou deixar eles falarem primeiro, né? Vamos lá. Gente, bom dia, paz do Senhor para todo mundo. Muito bom estar aqui hoje. Um ponto que eu queria levantar, que eu acho que foi muito interessante na fala do Gui, tem a ver com muitas das considerações históricas que são feitas acerca da Reforma Protestante, né? Você colocou que existem algumas interpretações que tendem a ver a Reforma Protestante como o início desse processo de libertação assim, da vontade humana, de cada um sendo dono de si mesmo e etc. E eu acho que isso entra de maneira muito interessante no problema do solo da Escritura e da maneira como ele é recebido hoje dentro da nossa cultura moderna como um todo. Porque eu acredito que uma das barreiras, um desses comichões aí, como o texto coloca, né, para a autoridade bíblica na nossa cultura hoje, é o fato de que existe a impressão de que os imperativos morais da Escritura são uma tentativa de restringir o prazer e a plena expressão da vida humana. Isso é uma coisa que acontece muito. Muitas vezes a Bíblia é anunciada, os imperativos morais bíblicos são explicados, mas a impressão que se dá é que está acontecendo uma mutilação, né, da natureza humana, porque ela não está tendo a sua expressão plena, como se a expressão plena da natureza humana fosse uma expressão sem limites e sem estrutura dos desejos, né? Então, eu acho que uma questão que seria interessante ser abordada, à medida que a gente conversa sobre a questão do solo da Escritura, é como que a gente pode comunicar para a cultura, e na nossa era terapêutica, né, que os imperativos morais da Escritura não são restrições da nossa liberdade, em certo sentido. Elas são a maneira de Deus habilitar a gente a viver de uma maneira plena. Porque o mundo foi criado por Deus, e esse é um ponto inicial da teologia, né? A gente começa a teologia com a doutrina de Deus. E nesse sentido, a realidade, a estrutura criada, precisa corresponder à vontade de Deus. E quando a gente olha para a Escritura, a gente tem ali exatamente a vontade de Deus, que está ali para auxiliar a gente e para ajudar e habilitar a gente até essa expressão plena da nossa vida como cultura, como pessoas e como sociedade como um todo. Então, esse é um ponto que eu acho que seria interessante abordar. Como que a gente pode melhorar a nossa comunicação, talvez, da Escritura, né, na era terapêutica.
E como que a gente pode comunicar a palavra da Escritura como uma palavra de vida mesmo, como algo que habilita a gente a expressar a nossa vida de maneira plena. Ele fez uma pergunta, não sei se você percebeu no final. Bom, eu acho que uma coisa que eu gosto muito de lembrar de Timóteo, né, é que quando Paulo diz para Timóteo assim, olha, lembra que desde pequeno você sabe disso, que as sagradas letras podem tornar-te sábio para a salvação, né? É curioso pensar Timóteo como alguém que tinha uma mãe judia, que lhe educou nas Escrituras, que lhe contou a história dos grandes atos salvadores de Deus, e perceber o que Paulo está dizendo e chamando de Escritura na percepção de um jovem judeu. Isso é uma coisa curiosa. Porque quando nós falamos de Escritura no mundo contemporâneo, a gente tende a pensar na Escritura como uma lista de ordens, uma lista de regras morais. A Bíblia é um livro moralista que você tem uma série de coisas que você tem que fazer. Quase como uma espécie de lista de compras de virtudes assim, morais, né? Mas, na verdade, na perspectiva de Timóteo, ele sabia o que era a Escritura. A Escritura era o livro dos pactos, era o livro da memória, era o livro que recontava a história das grandes intervenções divinas, de como Deus libertou o seu povo da opressão, de como Deus conduziu o seu povo para o exílio, os trouxe de volta do exílio, como que Deus usou os profetas para anunciar que um dia Deus iria intervir de maneira muito pessoal dentro da história para tornar, vamos dizer assim, para tornar esse povo, que é um povo, como diz o Kevin Van Hooser, né, é o povo que vira uma manjedoura, onde o próprio Deus há de habitar no meio desse povo, onde o próprio Deus se auto-revela a eles, né? Então Deus começa de alguma maneira a preservar na Escritura uma grande história de como Ele está salvando. E é curioso como se encontra consonância com o homem contemporâneo nesse sentido. Porque o homem contemporâneo, a gente acha que o homem contemporâneo está em busca de ideia, né? A gente acha isso. O homem pós-moderno é um homem das ideias. Não, é um homem das histórias. O ser humano está em busca de história, de narrativa, de uma história que ele possa fazer parte, de uma história que, de repente, ele se vê parte de um enredo que é muito maior do que ele mesmo, muito maior do que as suas afeições, maior do que si mesmo, né? E ele quer se ver dentro desse enredo. Não é à toa que a gente é consumidor de Netflix, de história, de enredo, de séries, né, de literatura, de romance. É porque a gente é facilmente capturado por histórias. E é curioso pensar que a gente tem uma história anterior até mesmo às grandes epopeias, aos grandes contos. A gente tem a história de como o próprio Deus se auto-revelou para trazer o homem de volta para si mesmo. Então, é claro que a gente bate muito na tecla, a Escritura é a verdade. E é muito comum as pessoas ouvirem essa frase dizendo assim, é a verdade, tipo matemática, assim, 2 mais 2 é igual a 4. Não, gente, não é a verdade racionalista, analítica. É a verdade na maneira de Deus contar a verdade. E a maneira de Deus contar a verdade é contar a verdade dentro de uma grande história de reconciliação. Deus tornou a verdade tão evidente, tão poderosa, na encarnação do Filho dele. Deus colocou a verdade dramatizada no Filho. O Filho é a verdade em performance. É daí que o Bonhoeffer vai dizer que você tem que entrar na história. Exato, né? exato. No Vida em Comunhão. Exatamente. Você tem que atravessar uma vermelha. Exatamente. Você tem que entrar na história. história. Pode só ver, você atravessa uma vermelha, Exato. você vai exilado para a Babilônia. É isso aí. Essa história começa a fazer parte, a gente começa a fazer parte dessa história. A gente fez uma série aqui na igreja sobre os patriarcas, né? E a gente vem insistindo nisso, de que não leia a história de Abraão, Isaac, Jacó, José e etc., como mero espectador dessa história. Não, Deus, por meio de Jesus, te colocou para dentro dela. Deus te puxou para dentro do palco. Né? Você deixou de ser espectador para fazer parte do drama. Né? Eu acho que esse é o grande lance de como Timóteo ouviu isso. Não, acho que faz sentido. Tem um arcabouço e eu acho que tem duas coisas aí. Tem a questão também da escritura como categoria de cânon, né? Por que isso fazia sentido? A ideia de escritura estava presente, Jesus usou, ele falou que a escritura não pode falhar. Às vezes o pessoal pergunta assim, quem fez essa lista de livros do Antigo Testamento? Gente, nós nem sabemos direito, a gente tem uma ideia. O que a gente sabe é que Jesus dizia que isso era a palavra de Deus.
E ele falava que a Escritura não pode falhar, e ela ainda dizia que ela toda dava testemunho dele. Quer dizer, a ideia de Deus, de que Deus trabalha na história desse povo, não apenas agindo, mas ajudando esse povo a lembrar, trabalhando com esse povo para lembrar, e é daí que sai um livro. E aí faz todo sentido quando você lê em João, que o Espírito Santo, o Consolador, vai fazer a gente lembrar de tudo. E ele está tão ligado à Escritura, né? O cânon existe e Jesus usava, porque Jesus assumiu que Deus trabalhou na história do povo e reuniu esses livros. Jesus nem perguntou. Jesus não fez escreveu um livro sobre o problema do cânon no Antigo Testamento, né? Ele simplesmente... Então, essa categoria é usada ali. Mas Igor, aí tem uma questão com o que o Breno falou, porque, o centro é essa narrativa dos grandes atos de Deus, isso define quem a gente é, mas e a questão dos ensinos morais do Antigo Testamento? Porque é tranquilo você dizer, olha, Deus libertou o povo do Egito, Deus é um Deus libertador. E isso não é tão difícil traduzir isso para hoje. Mas aí você pega o decálogo e as leis que Deus deu depois que tirou o povo do Egito, e como que aplica isso? Porque, às vezes, parece isso que o Breno falou mesmo. Às vezes, por exemplo, uma mulher está casada com um sujeito e o sujeito é um chato, de repente não é violento e tal, ele só é terrivelmente chato, insuportável, e a mulher fala assim, poxa, eu vou ter que ficar casado com esse cara a vida toda, não tem uma brecha na Bíblia aí não, pastor? Enfim, aí você vira e fala para a pessoa, não, você vai ter que ficar com esse cara aí o resto da vida. Até que a morte separe. Vira até uma tentação para a irmã, né? Que ela pode orar errado, né? Pode orar, Senhor, faz alguma coisa com esse homem. Converte ele ou, né? E aí? Porque você falou, ok, a Bíblia nos liberta, mas isso não parece muito libertador, não, Breno. Então, eu acho que o ponto que o Igor levantou foi muito interessante, porque... Então, esses imperativos morais, eles acontecem dentro dessa história. E, igual as séries que a gente fez aqui na igreja, né, e tem muito livro também de filosofia, de sociologia, que aponta, né, o papel fundamental das histórias na nossa compreensão como ser humano, né? Então, para citar um clássico aí, né, Alasdair MacIntyre, que diz que a gente não pode responder o que a gente tem que fazer antes da gente responder em que história que nós estamos. De qual história nós participamos. Muito bem. Então, o ponto que o Igor levantou, eu acho que é fundamental, porque isso envolve também um pouco as questões da contextualização, né, da Escritura, como que isso poderia ser feito de maneira correta. Eu acho que tem muitos critérios que a gente poderia trabalhar, mas o primeiro deles é essa tentativa de não só proclamar conceitos ou imperativos morais isolados da Escritura, mas comunicar a história da Escritura. E essa história vai dar um significado amplo, vai tirar, digamos assim, o peso semântico que essas ordens morais têm na nossa sociedade. E vai ajudar a pessoa, talvez, a ver que esses imperativos morais estão dentro dessa história. E, por isso, eles têm significados que são diferentes daquele que a cultura comunica para a gente. Então, acho que o primeiro ponto seria esse. O que você está dizendo é que, além da questão de contextualizar mandamentos para hoje, tem que contextualizar os mandamentos na história. Exatamente. Na narrativa. Sim, o processo de contextualização, na minha opinião, da Escritura, ele não pode ser uma tentativa de inserir os textos bíblicos dentro da história do mundo, né? Porque isso seria corromper os próprios textos bíblicos. Mas ajudar o leitor, né, e o cristão comum a entender as promessas bíblicas, bem como os mandamentos, dentro desse contexto dessa história, né? E se apropriar dessa história, não só dos mandamentos, mas dessas histórias, para que esses mandamentos e para que as promessas divinas sejam vistas de uma maneira mais clara, né? De uma maneira correta, da maneira como Deus tinha a intenção de que nós entendêssemos isso. Isso também tem um trabalho apologético, né? Inevitavelmente. Ô Gui, eu tenho uma pergunta para você. Faz. Olha, uma acusação muito recorrente a protestantes, e a gente escuta isso de vez em quando por aí, né? É que de que maneira Lutero não foi uma espécie de proto-moderno, ou de um primeiro homem moderno, quando ele lê as Escrituras e parece que ele está fazendo uma interpretação subjetiva, individualista,
Ele só teve a capacidade, talvez, de gritar mais alto, expressar mais alto o seu ponto de vista pessoal, e a ponto disso parecer um ponto de vista coletivo. Alguém poderia usar essa alegação. Eu já ouvi gente dizendo isso por aí. Que, tipo, que, na verdade, Lutero gritou no momento certo. A imprensa estava criada, Gutenberg, né, a Basílica de São Pedro estava lá superfaturada, explorando todo mundo, a Igreja Católica estava vivendo um momento de ufanismo, né, ou seja, a tempestade perfeita estava sendo formada, e aí um monge, que gostava de uma boa cerveja, no monastério agostiniano, vai lá e fala, o justo viverá pela fé, e aí a gente tem a Revolução Protestante, né? Então, como salvar Lutero dessa leitura revolucionária? Uma boa pergunta. Como que Lutero não é esse indivíduo que está se afirmando como indivíduo sobre o mundo? Bom, enfim, é isso. Se diverte. Obrigado, Igor. Então, isso é uma longa história. O Charles Taylor, no livro dele, Uma Era Secular, né, que ganhou o Prêmio Templeton e tal, ele coloca essa questão, né, ele atribui à obra da Reforma o processo que levou à constituição do self moderno, que é um self, um eu, né, o eu moderno, a imaginação moral moderna imagina o eu de forma protegida e isolada dos outros, né? Quem eu sou não tem a ver com a comunidade, meu sentido de identidade não é construído junto com os outros, é de mim, e a minha autonomia individual, minha liberdade são sagrados, e isso é bem a nossa cultura hoje, né? Essa busca de autoafirmação e autorrealização pensada de forma individualista, né? E desprezando obrigações e laços comunitários, né? Daí, por exemplo, a própria ideia de você ter uma nova família, né? Eu ajudei lá no documentário do Iago, muitos aí ouviram, a nova família, devem assistir, todo mundo devia assistir esse documentário. Esse é o websérie no YouTube. Mas a própria ideia de uma nova família é de você reconstruir os laços familiares a partir da autoidentidade e autorrealização de cada indivíduo. Então, isso é o self moderno, né? Então, ele está certo, em parte. Você perguntou como que a gente salva Lutero. Eu vou tentar salvar Lutero, mas vamos lá. Antes disso, realmente vem do cristianismo essa descoberta da interioridade e do self, né? Então, um dos primeiros textos antigos em que alguém faz uma conversa consigo mesmo é Agostinho nas Confissões, né? Então, muita gente reconhece que essa ideia de eu, assim, muito consciente, isso vem do cristianismo aí. Tem origem no cristianismo. E, realmente, as Confissões de Santo Agostinho é crucial nisso. O que acontece ali na época da Reforma, é claro que existe uma crise com a instituição e tudo mais, mas ainda a Reforma ali no norte, né, da Europa, não era ainda aquele humanismo da busca da emancipação. Se você lê Lutero, se lê Calvino, você vê que eles não estavam atrás de emancipação. Eles estavam atrás de fidelidade à palavra de Deus e da mensagem do Evangelho. Agora, um pouco antes da Reforma, tinha surgido, em alguns lugares na Europa, mas particularmente na Itália, um outro discurso, que era o discurso, o novo discurso da liberdade, o ideal de personalidade livre. E quem já acompanhou palestra minha aí já deve ter visto eu citar, por exemplo, o Pico della Mirandola, por exemplo, que era um cristão também, mas ele apresentou uma nova visão de liberdade ali, que a liberdade ela começa então a ser compreendida como não como você ter a capacidade e a possibilidade de viver e atingir o seu propósito, que é divinamente estabelecido. Então, liberdade seria eu descobrir para que eu estou aqui, por que eu estou aqui, qual é o propósito de Deus para mim. Então, eu poder viver isso é ser livre. Liberdade agora passa a ser arbítrio. Eu não ter restrições para eu ser o que eu quiser.
Não existe um fim definido para mim. Eu é que vou dar um destino para mim. Então, isso foi uma mudança no conceito de liberdade. Lutero não trabalha com esse outro conceito de liberdade. Liberdade cristã para Lutero tem a ver com você atingir o que Deus quer para você. Mesmo ele tendo uma influência do nominalismo, ele ainda está nesse arcabouço teológico, Calvino. Mas, à medida que os valores do Renascimento e do antropocentrismo renascentista vão se espalhando na Europa, você tem um processo de fusão ali e, eventualmente, a ideia de liberdade do Renascimento engole o movimento protestante. E aí você vai ter uma interpretação errada do que era a pregação de Lutero, né? Então, eu acho que assim, eu fico incomodado com isso. É que essa distinção até o Schaeffer faz essa distinção. O humanismo e a reforma no norte da Europa no início, e no sul da Europa não era igual. Na Itália ali não era a mesma coisa. E essas fontes têm uma diferença. E depois o pessoal apaga isso e fala assim, não, foi tudo mais ou menos simultâneo, então a culpa é dos dois. Enfim, não sei se eu te alegrei. Ótimo. Eu queria até dar uma reforçada aqui, que eu acho que essa consciência de si foi bem utilizada por Calvino logo no início das Institutas, quando ele diz assim, olha, tem 2 conhecimentos que o homem precisa ter. Primeiro, ele tem que conhecer a Deus, e depois ele tem que conhecer a si mesmo. Mas quando ele diz conhecer a si mesmo, diferente da nossa cultura contemporânea, que parece que você está sempre em busca de um potencial interno adormecido, e isso o mercado popular da autoajuda vende, barateia esse conceito, que é pobre, paupérrimo, né? Ele faz o movimento inverso, fala, não, você tem que se conhecer, mas aí você vai descobrir um negócio surpreendente quando você se conhecer, versão atualizadíssima. Você vai descobrir que você é um fracasso, você vai descobrir que você tem uma miséria interna, que você tem uma pobreza, e é um realismo, né? Porque, claro, numa cultura como a nossa, que o tempo inteiro as pessoas estão dizendo que você é bacana pra caramba, você é chique, vai, posta no Instagram, você é sucesso total, etc., isso é muito interessante, porque é um choque de realidade com o próprio fracasso. Quando você descobre o próprio fracasso, e aí Calvino diz isso, você começa a fazer um movimento para fora, aí inverte. Porque você fala assim, peraí, eu não tenho recurso dentro de mim. Então você começa a olhar para fora. E quando você olha para fora, você enxerga a revelação de Deus, e você enxerga que o que você tem falta está nele. É o que migrou para o Catecismo de Heidelberg. Exatamente. Então, quão grandes são meus pecados e a minha miséria, né? Que é o primeiro dos 3 saberes, né? Exatamente. Os 3 saberes do catecismo. Então, acho que essa descoberta de si, esse movimento, eu acho que, em vez de Calvino falar assim, não interrompe, não, vai, ele fala assim, vai nesse caminho aí, mas seja honesto. Então, mas esse é o ponto, é que a visão do humanismo era outra coisa, era o homem descobrir o seu potencial. Exatamente. O homem descobrir que ele é o demiurgo de si mesmo, que ele pode ser qualquer coisa. Exato. Que isso foi dar nessa cultura que, de um lado, você tem aí na política mais à esquerda a cultura da autoafirmação identitária, e na cultura popular você tem o coach, por exemplo, e é todo mundo buscando autoafirmação e autorrealização. Então, claramente vem de outra fonte. Isso. Não dá para dizer que isso está em Calvino, Lutero, e não tem nada a ver com o protestantismo. Exatamente. Isso aí. Eu queria acrescentar, talvez, só 2 contribuições históricas assim, sobre essa questão, né, da relação do secularismo com o protestantismo moderno e com a reforma protestante, de 2 autores reformados, que é o Carl Trueman e o Dr. Richard Miller. O The Gospel Coalition dos Estados Unidos, a Coalizão pelo Evangelho dos Estados Unidos, lançou uma um livro comemorativo do Charles Taylor, livro do Charles Taylor, né? E o Carl Trueman tem um capítulo lá onde ele contesta a visão histórica do Charles Taylor e aponta ali também algumas falhas na maneira como o Taylor interpretou a história no geral, sabe? Para ele, resumindo bastante, né? O Charles Taylor dá muito pouca atenção para os fatores materiais que aconteceram na história e que levaram ao secularismo. Mas isso é um ponto. O Richard Miller, eu acredito que faz uma contribuição talvez até mais substancial, porque ele tem um trabalho gigantesco, né, uns 4 volumes, que chama Dogmática Pós-Reforma, que ele analisa o pensamento ali e como que o pensamento católico
foi transmitido para os teólogos da Reforma, sabe? Logo depois, que vieram logo depois da Reforma Protestante. E ali ele demonstra que essa afirmação de que, por exemplo, Lutero, Teodoro de Beza, né, que foi o sucessor de Calvino, de que eles seriam nominalistas, que seria essa ideia de liberdade que o Guido escreveu, de maneira libertária, está equivocado, que seria uma ideia equivocada. E que, ao contrário, isso aí talvez seja até uma afirmação um pouco mais polêmica, mas que eu acho muito interessante, eles eram, essencialmente, em muitos pontos, tomistas. Eles abraçavam muito assim, dos conceitos da teologia de Tomás de Aquino, que é um doutor da Igreja Católica. Então, assim, essa visão do protestantismo como a causa do secularismo tem sido profundamente contestada, né? Tanto nesses círculos reformados, nesses dois autores que eu citei, quanto nos próprios movimentos católicos, né? Da Novela Teologia, que a gente tem conversado bastante aí, que, assim, é um movimento católico, mas que conseguiu trazer uma complexidade maior para esses processos e conseguiu analisar de uma maneira mais integral, na minha opinião, né? Esses processos. Não sei se o pessoal aí sabe o que seria, né? Esses movimentos aí, Novela Teologia e tal. Talvez vale mencionar, gente, isso é um movimento teológico que surgiu, enfim, no entre guerras, né, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, e ele foi crescendo e acabou influenciando muito o Vaticano II, no caso da Igreja Católica, né? E esse movimento foi importante porque algumas conclusões que surgiram lá dentro dialogam muito mais com o protestantismo, conversam mais com o protestantismo, né? E com a nossa tradição evangélica. Então, é um movimento assim, importante. Ele ajudou a criar um fenômeno que tem sido observado aí, né, com todos os problemas que o Vaticano II teve, que é um catolicismo mais evangélico, né? O catolicismo, por exemplo, tradicional, ibérico, antigão, que a gente conhecia, e mesmo o italiano, ele era um catolicismo muito pouco cristocêntrico e pouco centrado na Bíblia e muito centrado em tradições, na relação com os santos, sem uma relação pessoal com Jesus. E esse padrão do catolicismo romano é por causa desses séculos de pressão protestante que ele foi mudando. E hoje Exato. Você percebe que tem até mesmo o movimento carismático que surgiu de um acampamento evangélico que levaram os padres e umas freiras lá e o povo foi batizado com o Espírito Santo, eles falam, e falaram em línguas, e aí surgiu o movimento. Então, em parte, o catolicismo, eu preciso dizer isso honestamente, alguns católicos podem não gostar, um padrão idólatra começou a arrefecer no catolicismo por causa da contribuição protestante, da pressão protestante aí de muito tempo. Mas, enfim, eu queria voltar naquele ponto que foi colocado, que é essa acusação de que o protestantismo seria a causa, né, da modernidade, né? Mas aí, colocando para o outro lado, para muitos não é uma acusação, é um elogio. Tem muita gente que fala assim, não, se você ser reformado, a eclésia reformada sempre reformanda, a igreja reformada sempre se reformando. Vocês vão ver isso por aí. Aí, o que significa a igreja se reformar? Seria ela se adaptar mais à cultura moderna, porque ela estaria ligada à modernidade. Eu acho que é isso que é mais o problema. É o outro lado, porque, ok, a acusação de que a gente causou o protestantismo causou a modernidade. Isso não é o tipo de problema que um cristão típico vai ter que enfrentar. Ele não vai ter que esquentar a cabeça com isso. Mas o argumento de que se você é protestante, você tem que... E Lutero era um revolucionário que questionou a Igreja Católica. Eu vi isso, uma postagem esses dias aí, de alguém falando o seguinte, o protestantismo fez bem, questionou a Igreja Católica, mas não questionou tudo, não questionou a escravidão e tal, tem que continuar questionando. A vocação do protestante é protestar, não é isso? Então, a gente tem que protestar mais. O cristão realmente protestante é um cara que está protestando. E aí? Porque você colocou o outro problema, né? Mas eu acho que... Não quero diminuir o que você falou, mas eu acho que o nosso verdadeiro problema é esse, não aquele. Então, primeiro, assim, eu acho que existe uma diferença gigantesca. Assim.
Por exemplo, quando você olha para Lutero, e o Kevin Van Hooser, no livro dele, que eu super recomendo, que é Autoridade Bíblica Pós-Reforma, o Kevin faz uma análise dos 5 solas, né, dos 5 pilares aí da Reforma Protestante: somente a Cristo, somente a graça, né, somente a fé, somente a Escritura, somente Deus a glória. E é legal porque ele fala que a gente precisa ter uma unidade orgânica desses 5 solas aí. E ele vai falar o seguinte: olha, Lutero não está inventando um negócio, Lutero não está subvertendo uma estrutura, nem era intento dele, porque ele quer introduzir um processo de dissolução de uma instituição forte chamada Igreja Católica e quer colocar no lugar uma outra religião. Não é nada disso. Lutero está simplesmente abrindo os livros, revisitando os pais da igreja, revisitando o próprio Agostinho, abrindo as escrituras cristãs, e ele estava olhando e comparando com a igreja do seu tempo. Ele está olhando a escritura, olhando os pais e olhando para a igreja. Ele está fazendo esse movimento e está percebendo que existe uma disparidade. Não é igual, não é o que está escrito aqui. Para começar, como os teólogos antigos faziam teologia. Os teólogos antigos faziam teologia com a Bíblia na mão. As coisas não vinham top-down, tipo assim, tem um cardeal fez um decreto e agora é verdade. Não, eles liam as escrituras, discutiam, inclusive, calorosamente alguns temas bíblicos e chegavam a conclusões sobre o que era a verdade revelada nas escrituras. E quando Lutero compara isso com a dinâmica da igreja, como a igreja era, e como a estrutura dela, enfim, ele fala, não, tem um problema. E ele vai percebendo que esse problema estava justamente nisso, é que, de repente, há um aparato gigantesco, que era um aparato que foi absorvendo cada vez mais elementos que eram tipicamente da lógica do império. Então, esse aparato se tornou muito mais forte do que aquela dinâmica orgânica de uma Bíblia, de uma escritura interpretada que disciplina a igreja, que diz para a igreja para onde ela tem que caminhar, e quando ela erra, ela vem e pune a igreja em algum sentido, ela disciplina a igreja, fala, não, você está errada. Por isso que eu acho curiosa essa imagem, né? Ontem eu estava falando isso com a Juliana abriu lá um texto da internet falando sobre a construção da Basílica de São Pedro, né? A versão final dela no século XVI, porque ela tinha uma capelinha e aí foi sendo construída, né? Mas o ápice foi isso, século XVI, multidões sendo explorada, um sistema de justificação de uso do dinheiro para a construção da basílica. Então estava tudo construído, o cenário estava sendo construído, e ao mesmo tempo os monastérios, como diz o Alistair McGrath, né, os monastérios, você tinha uma liberdade teológica nos monastérios, em que você tinha ali um limiar em que certa heresia podia ser testada, né? Vamos ver se esse negócio é heresia mesmo. Você tinha uma liberdade dentro dos monastérios, você não podia ter na rua, mas você tinha no monastério. Então as pessoas testavam ali os limites teológicos, né? E esse pluralismo teológico dos monastérios que criou um ambiente de efervescência, principalmente que possibilitou, né, e viabilizou Lutero. E aí Lutero está lá na Alemanha e tal, abre a escritura e fala, não, está errado. E afixa as 95 teses até sem pretensão disso chegar onde chegou, né? E alguém pegou lá, fez cópias, espalhou pelo mundo, aquilo virou um incêndio. E graças a Deus que virou um incêndio, porque de repente, entre a escritura e a revelação transparente de Jesus, havia tanto trambolho, né? Havia tanto aparato, tanta administração, tanta burocracia, que a luz de Cristo não brilhava. Então a afirmação protestante somente a Cristo, né? A luz de Jesus brilha numa casa mofada, né? Você abre as janelas, e a luz de Jesus brilha para o mundo, e as pessoas falam, peraí, é Cristo que está aqui. Por que a gente tem tanto aparato entre nós e Cristo, né? Então, assim, não é um projeto revolucionário, materialista, que emerge de paixões históricas ou de interesses históricos. Não é um movimento revolucionário no sentido de que vamos juntar aqui, vamos tirar o opressor do poder. Não é isso. As categorias são completamente diferentes. Lutero não está nem um pouco preocupado em, por exemplo, produzir uma transformação social meramente. Uma transformação da ordem pública. Isso viria até como consequência, em vários níveis, a gente sabe disso. Mas o interesse real dele era, não, peraí, vamos fazer as pessoas respirarem Cristo de novo, porque eu respirei Cristo. E eu respirei Cristo a partir das Escrituras. Foi a Escritura e a afirmação clara da palavra de Deus, dizendo que o justo verá pela fé, que me fez respirar, e como ele descreve, né, eu vi os portais do paraíso abertos diante de mim. Eu acho que isso é outra coisa. Então, outra coisa. Quer dizer, ele não é que ele não fala de uma liberdade, mas
ele diz que a consciência dele está cativa à palavra Exato. de Deus, é o que ele fala na dieta Exato, de de Worms, né? Worms. A consciência está cativa à palavra de Deus. Então, acho que nós temos esse problema aí. Talvez isso seja até um marcador, né? O que distingue um protestantismo que esqueceu o que é a reforma e virou uma ideia revolucionária de mudar o mundo e virou outra coisa, e o que é realmente, o que está realmente no espírito da reforma, talvez seja isso, ter a consciência cativa à palavra de Deus, Exatamente. a autoridade da Bíblia, né? Exatamente. Se tirou a autoridade da Bíblia, qual a diferença do protestantismo de qualquer movimento para derrubar quem está lá em cima? Eu acho que essa é uma boa pergunta, assim, que levanta disso. Porque a gente vive no contexto contemporâneo, a gente vive numa sociedade, a gente está vivendo essa era aí do pós-verdade, né, o relativismo. O tempo inteiro a gente escuta isso. A Bíblia tem múltiplas interpretações. Olha, vamos fazer um movimento honesto, né? Pegando aqui o C.S. Lewis, né? O C.S. Lewis, por exemplo, vai dizer assim, não, peraí, será que é isso mesmo? Será que o cristianismo é essa coxa de retalho mesmo? Será que a verdade ela é tão fluida, a verdade bíblica, interpretada, ela é tão fluida assim? A gente tem tanta miríade de interpretação assim? Olha, gente, vamos ser honestos. A gente não tem tantas incertezas assim não. A gente tem certezas muito sólidas, inclusive comum a toda a cristandade. Eu tive essa experiência, eu já contei essa história aqui na igreja. Em 2016, eu estava lá no Oriente Médio, no Líbano, e aí eu fui num pub lá, gente. O pub era bacana, tá? Não era nada que vocês estão imaginando. Era um pub bacana, um pub libanês. Eu estava lá num pub libanês com um teólogo ortodoxo oriental, uma tradição muito diferente da minha, né? Calvinista, reformado, ocidental. Ele é da igreja ortodoxa oriental. E a gente estava ali conversando sobre coisas aleatórias, de repente entramos no assunto da teologia. Ele era teólogo, né? E estava prestando serviço educacional na ONG que a gente estava lá trabalhando. Aí ele foi e entrou no assunto da teologia. E foi engraçadíssimo, porque a gente foi falando. Eu não ia entrar numa discussão ali sobre o monofisismo. Quem não conhece os termos técnicos, gente, isso é um tema muito sensível para a tradição ortodoxa oriental e a nossa ocidental sobre a natureza de Cristo. Eu não ia entrar nesse tema. Mas aí nós entramos num tema trindade, e entramos num tema C.S. Lewis, entramos num tema de Chesterton, foi muito bom. E de repente a gente se viu ali junto, conversando coisas em comum, e a gente falando sobre Deus, e ele falou assim, olha, tem uma coisa na minha tradição que me fascina, que eu acho que os ocidentais precisam aprender com a gente. Eu falei, o que é? É que vocês têm uma necessidade de esgotar temas teológicos. Vocês têm uma necessidade de falar assim, Deus é trindade, aí vocês têm que explorar isso até se esgotar. Ele falou assim, aqui no Oriente não, a gente reconhece a trindade como os cristãos do Ocidente, mas a gente prefere se maravilhar com o mistério. A gente prefere estar diante da trindade e se maravilhar com a trindade. Como ela é apresentada, como ela é anunciada na escritura e na tradição, né? Ele falou desse jeito. Mas é curioso porque naquele momento a gente tinha um solo comum. Qual era o solo comum? A trindade. O solo comum era a trindade. Ele no Oriente e eu no Ocidente, a gente tinha um solo comum. Pai, Filho e Espírito Santo, uma única natureza, distinto nas suas pessoas, com papéis distintos. A gente não tinha um problema com a trindade. Agora, é verdade, ele trouxe uma riqueza para a conversa, que é típico da tradição dele, que eu nunca tinha explorado antes. Eu falei assim, rapaz, tem uma dimensão aqui da humildade diante da autorrevelação de Deus que eu preciso aprender com esse irmão oriental. E aí eu me lembrei de Bavinck, quando Bavinck diz assim, Deus não vai depositar a totalidade da verdade cristã em uma única confissão de fé. Ele não vai permitir isso. Deus espalhou isso nas confissões. E por que ele espalhou? Porque isso exige de mim uma humildade. A humildade de sentar com o meu irmão pentecostal e aprender com ele alguma coisa que eu não tenho na minha tradição. A humildade de sentar com o meu irmão católico romano, com o irmão ortodoxo oriental ou com o irmão metodista, né? E reconhecer que existem verdades ecumênicas nesse sentido, que Deus espalhou nas diversas tradições. Mas observe, todo cristão sabe, independente da tradição, que você tem que ser batizado na Trindade. Todo cristão sabe, independente da tradição, que a Escritura tem autoridade. Mesmo o católico, que apesar de colocar lá, né, a tradição junto com a Escritura, ele reconhece que a Escritura é uma fonte de autoridade. Espera aí. Todo cristão reconhece que Deus se fez carne e habitou entre nós em Jesus Cristo. Todo cristão reconhece a atuação temporal, agora, imanente do Espírito Santo. Todo cristão reconhece isso. Todo cristão reconhece a necessidade de evangelizar, de dizer que a obra de Cristo na cruz é autêntica, é histórica e eficaz de alguma maneira. Tá, a gente pode discutir como esses processos acontecem, a gente pode discutir nuances aqui.
Mas espera aí, será que é tão diverso assim? Será que o cristianismo é tão pulverizado a ponto que a gente não reconheça quem é cristão e quem não é cristão? Não, nós temos algumas verdades que são reconhecidamente presentes nas diversas tradições. E não é essa coxa de retalho como o pessoal pinta, não. Depende do ponto de vista, depende da subjetividade. Então, mas aí eu acho que depende como você chega para a Escritura e para a tradição cristã. Porque o Chesterton, ele fala isso, que para você ficar em pé, tem um ângulo. Mas para você cair, tem todos. Qualquer outro você cai. Tem um ângulo para ficar em pé. Então, eu acho que tem uma questão aí, é que na hora que você aceita a ideia de que a verdade é inacessível e que não tem um método, porque não tem um método para ela, aí você pode usar a Bíblia para qualquer coisa. Sim. E eu acho que todos esses grupos que você considerou, mesmo divergindo, o teólogo consciencioso pentecostal, oriental, romanista ou protestante, ele vai dizer o seguinte: não, mas a gente concorda sobre as fontes de autoridade. Exato. E que tem uma interpretação melhor, eu acho que é a minha que mas talvez não seja, então vamos conversando. Exato. Mas todo mundo concorda para onde olhar. Exatamente. Porque eu acho que quando a pessoa fala assim, não, a gente pode relativizar isso aqui, para contextualizar, aí você não acha que é outro jogo? Sim. Eu acho que eu vou até perguntar um negócio para o Breno sobre um teólogo que ele andou traduzindo aí, né? Está colocando uns textos do John Webster, que ele tem alguma coisa a dizer sobre o jeito que a gente, teologicamente, tem que ver a Escritura, né? Que eu acho que isso é normativo, assim. Por mais que seja uma ideia dele, eu acho que ele está interpretando uma coisa que os cristãos concordam. Sem dúvida. Assim, antes só de falar sobre o Webster, Gui, eu acho, então, que, resumindo esse ponto mesmo que o Igor colocou e que se levantou também, então, talvez, uma maneira da gente tratar esse outro problema seja a catolicidade. Né? Eu acho que você tem falado um pouco sobre isso aí já há um tempo, né? Há 8 anos. Todo ano alguém descobre de novo as postagens que eu fiz sobre catolicidade e publica outra vez. Pois eu acho que esse aí é um caminho também. E tem muita coisa a ser desdobrada, né, em termos da relação de Deus com a criação, da natureza e graça, no geral. Né? Mas sobre o Webster, o ponto que você colocou, gente, o John Webster foi um teólogo, ele morreu, infelizmente, de maneira bem prematura, em 2016, tinha só 60 anos, deixou uma teologia sistemática inacabada. Mas o Webster, ele está dentro da tradição reformada, ele tem uma carreira, uma trajetória teológica muito interessante, ele foi educado em Cambridge, fez seus estudos de graduação e de doutorado em Cambridge, e depois saiu andando aí pela Europa, pelos Estados Unidos também. Não, ele não teve nenhum emprego nos Estados Unidos, que eu me lembro. Mas, enfim, o John Webster, ele teve o pessoal normalmente distingue a teologia do Webster em basicamente 3 momentos. O primeiro é esse momento em que ele foi educado em Cambridge e a teologia dele estava muito preocupada com os problemas que a modernidade colocava para a teologia. O Van Hooser, se eu não me engano, diz que muito da teologia moderna é uma nota de rodapé a Immanuel Kant, né, que foi um teólogo que colocou muitos problemas aí para a teologia. E durante um tempo o Webster ele teve muito preocupado com isso, durante a educação dele lá em Cambridge. E o segundo momento que teve uma transformação assim, no pensamento, na carreira do John Webster, foi quando ele entrou em contato mais profundo com a teologia de Karl Barth. Ele foi muito influenciado por Barth e se tornou um dos principais intérpretes de Karl Barth assim, no mundo. Gente, só para esclarecer, o Barth é um teólogo suíço protestante que tinha coisas boas, alguns probleminhas. O Schaeffer teve uns embates com ele, né? O Francis Schaeffer que fundou o Labri, mas ele foi considerado o maior teólogo protestante do século XX. Então, é um cara que, de qualquer forma, é importante para nós evangélicos. Sem dúvida nenhuma. E o Webster, assim, passou por um tempo mergulhando mesmo em Karl Barth, se tornou, como eu disse, um dos principais intérpretes da teologia de Barth. E depois teve um terceiro momento na teologia do Webster, em que ele se voltou para Tomás de Aquino e para as fontes do escolasticismo protestante, que foi esse movimento aí logo depois da Reforma Protestante, que se apropriava muito da teologia católica, mas usando o arcabouço e assim a estrutura de pensamento católico para propósitos protestantes. E o John Webster, por ele ter essa influência do Karl Barth, ele herdou uma preocupação que Barth tentava enfatizar muito, que era a necessidade da teologia ser teológica.
Isso era uma coisa que o Webster insistia muito, de que a teologia ela não podia ser domesticada por conceitos culturais estranhos à própria disciplina ou estruturas metafísicas, filosóficas anterior ao próprio raciocínio teológico. E com isso, o Webster então ele desenvolveu uma doutrina propriamente teológica da Escritura. Então, ele contestou muito da maneira como a Escritura era tratada no ambiente ali da Inglaterra e do Ocidente como um todo, né? Porque o pessoal tendia a tratar a Escritura como um livro, como qualquer outro. Era como se fosse mais um desses arquivos históricos, né? Dessas fontes históricas. Mas o Webster diria que, para a gente ter uma visão correta sobre a Escritura, a gente precisa olhar para a Escritura de uma maneira propriamente teológica. E quando você olha para a Escritura de maneira propriamente teológica, o que a gente vê é que a Escritura ela é um episódio, é um episódio da relação de Deus com os seres humanos. Então, para você ler a Escritura, você não pode restringir os métodos interpretativos que você usa ali aos métodos interpretativos de um livro qualquer. E para o Webster, então, a Escritura era isso. Era esse episódio da relação de Deus com os seres humanos, da comunicação de Deus, do seu próprio ser para os seres humanos. E isso, claro, evitava muito desses problemas que a gente vê hoje em dia, né? Porque se a Escritura não é simplesmente um texto histórico, mas ela acontece dentro desse horizonte existencial, que é a revelação de Deus para os seres humanos, então a maneira como você lê a Escritura tem que ser radicalmente diferente da maneira como você lê um livro qualquer, né? E quando você vai aplicar a Escritura para a cultura, você não pode deixar de entender que ela é esse ato de revelação e de comunicação de Deus para os seres humanos. Então, isso volta até um pouco na questão com a qual a gente iniciou, né, sobre contextualização, porque para o Webster, uma vez que você deixa de considerar a Escritura desse ponto de vista sobrenatural, da comunicação de Deus com os seres humanos, se você faz uma aplicação para a cultura que ignora isso, você não está aplicando a Escritura, no fim das contas. Você não está contextualizando a Escritura. Você está contextualizando uma outra coisa. Né? Como a gente estava conversando ali, você está amputando uma parte do corpo e, obviamente, nesse caso aí, o pedaço do corpo está morto. Então, quando que a Escritura se torna realmente uma palavra de morte? É quando ela é desconectada desse contexto revelatório, desse contexto da ação de Deus, da comunicação amorosa de Deus com os seres humanos. Então, essa visão propriamente teológica, essa preocupação de desenvolver uma doutrina da Escritura, que ela encontra os seus recursos e o seu fundamento na ação de Deus, eu acho que é um ponto fundamental mesmo para a gente falar sobre sola Escritura hoje em dia. O Breno, o Guilherme, você fala bastante sobre sociedade terapêutica, fala sobre como é o homem numa sociedade em que as afeições tornaram-se o centro, a sensibilidade individual, certas afirmações, políticas identitárias relacionadas ao self, né, ao eu humano e desejo humano subjetivo, e aí, enfim. Como que você trata, ou se você percebe, de que maneira a afirmação protestante de que a Escritura é o nosso único livro de regra, fé, prática e orientação para a existência, que é uma força e uma autoridade exógena, uma força que vem de fora do indivíduo humano. Como é que você relaciona esse princípio protestante com esse tipo de ser humano da sociedade terapêutica? Talvez valha a pena até você falar um pouquinho, assim, resumido, o que se chama de sociedade terapêutica para as pessoas que ainda não sabem o que significa. Isso é um problema crucial aqui. Foi até o que motivou, né, a nossa discussão. A gente colocou a chamadinha, a divulgação da discussão de hoje, a gente colocou a Bíblia ali e aquela caixinha de remédios, né? Então, isso pode até ser mal interpretado. Nós não temos nenhum problema com a ideia de você fazer terapia, ok? Então, você não precisa sair do terapeuta. Pode ir para o terapeuta. Tem uns irmãos que estão até precisando. Então, não tem problema. Veja só, até porque a gente tem... eu sou vice-presidente da ABC2 e a gente está o tempo todo envolvido com promover a comunicação de religião-consciência, né? Então, estou eu lá como teólogo e um grupo de cientistas, de filósofos, a gente está trabalhando nisso. Então, não tem nenhum problema com psicologia em si, com a psiquiatria, com você fazer tratamentos psicológicos, quando é necessário para um diagnóstico médico usar remédios, isso não é o problema.
Agora, quando a gente usa a palavra terapêutica, ela tem um sentido pejorativo e um não pejorativo. O sentido não pejorativo é esse realmente é um campo da saúde, né? É uma questão de saúde. Mas a gente usa também com um sentido pejorativo, e foi esse que a gente usou nesse caso. A terapêutica, no caso, é uma linguagem usada por um antropólogo americano, judeu, chamado Philip Heath, que fez um trabalho muito importante. Ele foi um dos primeiros tradutores de Freud, traduziu várias obras do Freud para o inglês, foi ele que fez isso, e fez uma crítica também do pensamento de Freud, mas ele era da antropologia, e ele estava tentando entender como a cultura moderna funciona. E ele chegou a umas descobertas sensacionais que ajudam a gente a entender o mundo contemporâneo. É que toda sociedade, toda civilização tem algum sistema para conectar ou relacionar os desejos e frustrações do indivíduo com as demandas da ordem social. Isso não é um problema só nosso, gente. Os gregos tinham esse problema, os egípcios, toda a sociedade tem isso. Por quê? Às vezes a sociedade impõe um negócio e o indivíduo quer outro. Como que faz a mediação disso? Porque, às vezes, para o indivíduo aceitar as demandas da sociedade, ele precisa abrir mão de coisas. E ele precisa lidar com o seu sofrimento, com a sua dor. Então, toda cultura tem uma terapêutica. Se você lê os escritos bíblicos de sabedoria, outros textos de sabedoria do mundo antigo, você percebe que tem algo assim, de orientações para a boa vida, né, para a vida feliz. Os gregos tinham a eudaimonia, né, que são reflexões a respeito da vida feliz, né, da vida com propósito e tal. Então, mas esse nome era especificamente de um movimento, eram os terapeutas do deserto. Existiu esse movimento, um tipo de movimento monástico, místico. E o Riff usou essa expressão para descrever esse esforço que toda cultura tem. Toda cultura tem os terapeutas e tem uma terapêutica. Mas a modernidade, e ele estudando Freud, esses caras, ele descobriu isso. A modernidade criou uma terapêutica nova, diferente das outras. Por que ela é diferente? Porque todas as terapêuticas, classicamente, tentam balancear demandas sociais e o indivíduo. Mas a terapêutica moderna elevou o indivíduo acima de tudo, é acima da comunidade. Então, ela ensina o indivíduo, basicamente, a como continuar na luta para a sua autoexpressão, autorrealização e felicidade pessoal, mesmo que isso custe fragmentar a sociedade. Então, a nossa terapêutica é complicada, porque é o seguinte, você pode ser feliz a qualquer custo, e se tiver qualquer norma que impede você de ser feliz, nós vamos mudar isso. Então, isso é um jeito novo de pensar, gente. Ninguém pensava assim antes. E isso foi um resultado da modernidade. Primeiro, era um projeto político, a autonomia do indivíduo. Mas, com o surgimento da psicologia do século XIX para o XX, virou um outro projeto, um projeto afetivo, de ser feliz a qualquer custo e autonomia total. E o que acontece? Em 66, Philip Heath publica O Triunfo da Terapêutica, que é um clássico, em que ele descreveu como surgiu o que ele chama de homem psicológico. E ele descreve da seguinte forma: o homem religioso nasceu para ser salvo. Mas esse novo paradigma do humano é diferente. O homem psicológico nasceu para ser agradado. Então, isso foi uma mudança brutal. Ele escreve isso em 66. Em 68, o que explode lá na França? É proibido proibir. É uma nova revolução que não é para mudar a sociedade. É a revolução para não existirem regras que me impeçam de ser agradado. É uma outra revolução que está acontecendo desde então. E esse ideal foi crescendo, daí veio a nova família. É esse novo ideal que dá plausibilidade para todo o movimento LGBT. O LGBTQI+, né? O nome atual, dá plausibilidade para esse movimento, para as mudanças no nosso direito de família no Brasil, em vários países. É uma ideologia moral nova, que é autoexpressão e autorrealização, é o homem psicológico. Então, quando a gente fala da terapêutica moderna, é essa mentalidade, que ela está espalhada, gente, ela está no cinema, ela está no psicólogo não cristão que vai te acompanhar e ele tem essa visão do que é ser feliz. Isso está na educação moderna, na educação liberal moderna, como o Patrick Deney mostrou.
Desculpa, Mark Lilla mostrou. Em algumas igrejas. Isso está na política e está em algumas igrejas. Aí vem a questão. Porque eu acho que aqui vocês estão entendendo o problema. Se a visão protestante clássica é que a sua consciência está cativa à palavra de Deus, e o seu modelo é imitar Jesus, que abriu mão das coisas que ele queria, ele não buscou ser feliz, mas você tem uma mensagem de como Deus vai ajudar você a encontrar seus sonhos e ser feliz. E isso é o Evangelho. Tem uma coisa errada aí, porque isso é a terapêutica moderna, não é o Evangelho. Então, eu acho que muitos problemas de como interpretar a Bíblia estão acontecendo porque o pessoal abre a Bíblia e quer falar assim, vamos contextualizar a Bíblia. Contextualizar aonde? Para encaixar ela com a terapêutica moderna, porque essa é a cultura atual. Mas como que você contextualiza o Evangelho de Jesus na cultura terapêutica? Se você fizer o Evangelho dizer a mesma coisa que a cultura terapêutica está dizendo, eu acho que tem algum problema nessa contextualização. Eu acho que vocês acham também. Se vocês não acharem, vocês não estavam em cima agora. Mas, enfim, certeza. Acho que eu expliquei aqui, né, o problema. Ótimo, foi ótimo. Então, acho que é isso, Gui. Eu acho que a gente está caminhando para essa compreensão. Eu acho que a gente vive um mundo de inseguranças, caminhando já para o nosso finalzinho aqui, né, por causa do tempo. A gente está caminhando num mundo de muitas inseguranças. As pessoas estão brincando de dizer que não existe verdade alguma, e ninguém pensa nas consequências de uma afirmação como essa. A afirmação que não existe verdade alguma, claro, exceto quem está fazendo essa afirmação é verdadeiro, né? Essa é a ironia, porque é igual a frase que a gente ouviu esses dias, não existe uma ortodoxia, exceto a ortodoxia dessa afirmação, né? Então, as pessoas brincam de dizer que não tem verdade nenhuma, e a pessoa, não existe certeza, não, você tem certeza disso? Né? Então, as pessoas vão entrando no looping, né? Porque o discurso é muito chique, eu já observei isso, na faculdade tinha muito isso. A pessoa entrava no assunto, você estava sendo até rigoroso no assunto, sendo analítico, citando os princípios, a pessoa que estava do outro lado, ela via que não dominava aquele assunto, que não lê o texto. Aí, para não sair de burra na conversa, ela dizia, eu discordo, acho que isso depende do ponto de vista. Já viu isso? Faculdade é danada para acontecer isso, em ciências humanas. Pessoal, quando o cara está passando um aperto, ele não lê o texto, aí ele tem que pagar de inteligente, e fala assim, não, eu acho que depende do ponto de vista. O meu filho, você não lê o texto, então não tem ponto de vista nenhum, né? Mas isso, assim, a nossa cultura, ela é ridícula às vezes, tem que rir. Eu acho que o Kesson estava certo de fazer aquela apologética meio do deboche, assim, porque a nossa sociedade, ela merece uma risada, porque a gente não percebe como que a gente é feio, gente, fazendo essas coisas. Mas, assim, eu acho que a gente precisa, enquanto comunidade cristã, deixar claro que existe consistência nas coisas que a gente está falando, que a gente não está brincando de religiosidade, a gente não está brincando com espiritualidade alheia, com as tensões que as pessoas vivem internamente, mas que a gente está falando a partir do que a Escritura diz. Acho que essa ideia do testemunho do Espírito, que Calvino enfatizava muito, de que, olha, a gente não está tão preocupado que você seja convencido racionalmente, historicamente, arqueologicamente, que a Bíblia é verdadeira. A gente não tem essa preocupação, porque essa é uma preocupação do próprio Deus. Se Deus se auto-revelou nas Escrituras, se Deus se descortinou e tem interesse em se revelar às pessoas, o próprio Deus tem competência de convencer as pessoas acerca de quem Ele é. E Deus tem mesmo. O mesmo Espírito que inspirou as Escrituras é o Espírito que vai abrir os olhos daquele que está alienado de Deus para a realidade de Deus. Então, nós não temos que fazer um esforço hercúleo nesse sentido de tentar convencer o cérebro alheio de que Deus é a verdade. Não. Nossa função, proclamar o Evangelho. Nossa função, anunciar as Escrituras. Fazer com que a palavra de Deus seja bem anunciada, claramente comunicada. E aí, o próprio Deus se dá ao trabalho, né, de tornar os olhos do outro abertos para essa realidade. A gente tem vários eventos disso nas Escrituras. Gente, os discípulos estavam andando com Jesus, depois da ressurreição, no caminho de Emaús, eles não reconheceram que era Jesus do lado deles, eles não reconheceram. Acharam que era um jardineiro, um homem aleatório, era o próprio Cristo que tinha andado com eles 3 anos. Eles não reconheceram. E diz o texto que, de repente, lhes abriram os olhos, é como está nos evangelhos. E aí eles perceberam, é Jesus. Não nos aquecia o coração quando ele nos falava das Escrituras, né? Então existe de fato uma dimensão
em que o próprio Deus se compromete em se fazer conhecido. Nossa função, como ministros do Evangelho e como cristãos, anunciar, expor as Escrituras, e deixa que Deus trabalha, né? Deixa que Deus dá conta de si mesmo, de dar testemunho de si mesmo para aqueles que ouvem a Boa Nova. Amém. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, repreender, corrigir, instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda boa obra. Amém. Vamos orar e passar então a ceia do Senhor? Pai Santo, nós damos graças ao Senhor pela Tua palavra, soprada pelo Senhor para a nossa instrução, para nos dar sabedoria para a salvação. Pai, pedimos que o Senhor nos dê a reverência necessária para ler a Tua palavra e também a coragem necessária para confrontar e resistir às tentações que a cultura contemporânea impõe sobre nós. Nos dá, Senhor, capacidade de traduzir a mensagem para esse tempo, para os nossos amigos, para as pessoas próximas de nós, para explicar isso de modo acessível a Deus, mas nos guarda de amputar a mensagem nesse processo. Abençoa essa igreja, Senhor, nos nossos projetos de estudar mais a Bíblia, de estudar mais a Palavra de Deus no próximo ano. Levanta pessoas para ensinar e ouvidos prontos para receber. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém.